Amém, igreja. Bom dia. Antes de eu trazer essa palavra, eu quero te convidar a baixar a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, nós te convidamos nessa manhã, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, Pai. Que a palavra do Senhor, Deus, venha nos fortalecer nessa manhã, Pai. Para que o Senhor possa nos dar o norte, para que o Senhor, Deus, possa nos mostrar o caminho, a direção, para que o Senhor, Deus, possa nos ajudar a vencer as nossas dificuldades, Pai. Oh Deus, nessa manhã, Pai, eu te peço, Deus, que o céu se abra, Deus, nessa manhã, Pai. E que o Senhor, Deus, venha trazer uma direção para os nossos corações. Para que nós venhamos entender, Pai, que a intimidade com o Senhor, Deus, pode nos levar em lugares que jamais nós imaginaríamos chegar, Pai. Oh Deus, então por isso nessa manhã, Pai, eu te peço, Deus, guarda a nossa mente, Senhor, que nenhum mal, Senhor, possa, Deus, atrapalhar aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. É por isso que nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Meus queridos, pode se assentar. Nós vivemos num mundo onde nós temos vários afazeres. As nossas vidas andam muito corridas, nós temos muitas coisas para fazer e muitas das vezes nós perdemos a intimidade com Deus. Nós fazemos tudo, mas nós não temos o tempo de ter a intimidade com Cristo. E a falta de intimidade com Deus faz que nós venhamos viver as coisas que Deus não quer para a nossa vida. A falta de intimidade com Deus faz que os nossos olhos vejam coisas que Deus não quer que nós enxergamos. Porque quando nós temos uma intimidade com Deus, nós vivemos aquilo que Deus tem para nós. Mas quando nós não temos uma intimidade com Deus, nós vivemos aquilo que o mundo nos oferece. E se nós pararmos e analisarmos isso mostra muito. Queria que você projetasse para mim Gênesis, capítulo 3. Versículo 8. Que fala: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comeste? Aqui nessa passagem mostra que a Bíblia não fala que todos os dias Deus descia e tinha um particular ou uma intimidade com Adão. Mas a Bíblia relata que todos os dias, pela viração do dia, Deus descia e ali estava com Adão. E quando Deus ele tinha falado para Adão para que Adão poderia comer toda aquela árvore que existia no jardim, mas que Adão não poderia comer a árvore do bem e do mal. E Adão comeu aquele fruto. E depois do momento que Adão comeu aquele fruto, Adão ele se escondeu de Deus. Porque como toda viração do dia Deus descia para falar com Adão, Deus fez a mesma coisa todos os dias. E quando Deus desceu e chamou Adão, Deus já não viu mais Adão. Porque Adão já tinha se distanciado de Deus. E se a gente parar para analisar a nossa vida, Deus ele vem todos os dias para ter uma intimidade comigo e com você. E quando Deus procura você na sua intimidade, onde você está? Você está naquele lugar onde Ele espera que você esteja? Ou você está procurando aquilo que a sua carne almeja? E muitas das vezes nós distanciamos aquilo que Deus proporciona para nós. Porque o que o mundo oferece se torna mais agradável daquilo que Deus te proporciona.
A Bíblia fala que quando nós amamos Deus, nós amamos aquilo que Deus ama e nós não desejamos aquilo que Deus não deseja. Mas quando nós distanciamos de Deus, nós começamos a amar aquilo que Deus não ama e começamos a desprezar aquilo que Deus ama. A falta de intimidade com Deus nos leva a ver outras coisas com mais desejo e com mais amor. Deus, Ele nos ensina que todas as vezes que nós temos uma intimidade íntima com Ele, Deus, Ele nos surpreende. É tão interessante que a passagem de Davi mostra que ele era um cara pequeno, um cara com baixa estatura, mas ele tinha uma intimidade com Cristo. Ele tinha uma intimidade onde ninguém via. Ele tinha um particular com Cristo onde ninguém enxergava, onde o Instagram não pegava, onde as redes sociais não o encontravam. Ele tinha um particular com Deus. E quando ele chegou em um lugar que todos estavam querendo ver os seus irmãos vencerem um gigante, ele mostrou que a intimidade dele iria levar ele a lugares que jamais ele imaginaria de chegar. Porque quando ele viu aquele gigante, ele não viu um gigante, ele viu a oportunidade de mostrar que a intimidade que ele tinha com Cristo, naquele momento, iria modificar a vida dele. E sabe o que é a mensagem que Deus quer trazer para mim e para você nessa manhã? As dificuldades não vão parar de bater na sua porta. As lutas não vão parar de entrar dentro do seu lar. As enfermidades, muitas das vezes, vão entrar em algumas pessoas que nós amamos. Mas Deus, Ele nunca sairá do controle da minha e da sua vida. Deus, Ele nunca sairá do controle das nossas vidas. Mesmo que o nosso cenário não seja da maneira que nós queremos, Ele não perdeu o controle da sua vida. Mesmo que a sua vida não esteja da forma que você queria que estivesse, Ele não saiu do controle da sua vida. E Davi, quando ele viu aquele gigante, ele entendeu isso. Ele entendeu que aquele momento era propício para ele mostrar que o Deus que ele servia era maior que aquele gigante. E Deus, Ele diz para mim e para você que a sua intimidade com Ele vai fazer você vencer tudo aquilo que para você é um gigante. A sua intimidade com Ele vai fazer você viver aquilo que você jamais imaginaria de viver. Eu conversando com uma pessoa, ele me contou uma história, eu achei bem interessante. Ele falou que tinha um cara, que esse cara ele tinha muito dinheiro, só que ele queria chamar os seus filhos, para que os filhos dele viessem passar o Natal junto com ele. Ele mandou o convite para cada um de seus filhos. E a resposta dos filhos dele foram que um tinha compromisso, um tinha trabalho, o outro já tinha marcado algo para fazer. E nenhum deles poderia estar com ele naquela data. E aquele cara fez algo interessante. Ele mandou uma carta dizendo que estava quase morrendo, que ele estava prestes a falecer para todos os seus filhos. E naquele momento, os filhos dele pararam tudo que eles estavam fazendo para ir de encontro com o pai. E algo interessante, quando aqueles filhos chegaram na casa dele, eles abriram a porta, eles se depararam com uma mesa feita de Natal, tudo certinho. E quando eles olharam aquilo, eles ficaram espantados. Porque quando eles sentaram e olharam para trás, o pai dele veio com toda a saúde e com toda a disposição, trazendo o prato que ele tinha feito para colocar sobre a mesa. E essa história nos mostra muito que muitas das vezes nós procuramos a Deus, ou nós queremos ter uma intimidade com Deus, quando uma dificuldade ou algo sai totalmente do nosso controle. Mas Deus hoje nessa manhã Ele quer nos ensinar que nós não precisamos
esperar que algo aconteça para que nós possamos ter uma intimidade com Ele. Que nós podemos ter uma intimidade todos os dias com Ele. E que Ele pode mudar a nossa história. E como Ele fez com aquele filho, com aqueles filhos que acharam que o pai dele iria morrer, o pai dele mostrou para ele que muitas das vezes nós só paramos para falar com Deus quando algo nos machuca, ou quando nós já não achamos outra saída. Mas Deus não quer aqueles que o buscam por algo, mas Deus quer aqueles que buscam de todo o seu coração. Deus quando ele descia para falar com Adão, ele descia para ter um encontro genuíno com Adão. E Deus, quando Ele espera você todos os dias no seu íntimo, no seu particular, Ele quer ter um encontro verdadeiro com você. Ele quer modificar a sua estrutura. Ele quer moldar as nossas estruturas. Mas uma pergunta que Deus faz para mim e para você hoje: quem é você longe da minha presença? Quem é você fora da intimidade comigo? Nós entendemos que quando eu estou íntimo de Deus, eu abomino aquilo que Deus abomina. Mas quando eu estou afastado de Deus, eu desejo aquilo que Deus abomina. E é tão interessante que nós somos pessoas totalmente diferentes. Porque quando nós não conhecíamos a Deus, nós desejávamos algo que Deus não desejava. Mas quando nós começamos a conhecer a Deus, nós começamos a abominar aquilo que Deus abomina. E a falta de intimidade com Cristo faz isso. Abre para mim em Tiago, capítulo 4, versículo 7. E fala: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Próximo. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. A palavra de Deus fala para nós que quando nós sujeitamos a Deus, nós iremos resistir o diabo. Mas quando nós afastamos a Deus, nós damos brecha para aquilo que não agrada a presença de Deus. E nessa manhã eu queria trazer essa mensagem para você, para te mostrar como tem sido a sua intimidade com Cristo. O mundo, ele tem nos feito a olhar para vários lugares. O mundo tem feito nós andarmos em vários lugares. O mundo tem feito nós admirarmos várias pessoas. Mas muitas das vezes o mundo tem feito nós deixarmos de admirar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Muitas das vezes nós deixamos de viver coisas grandiosas porque nós olhamos para lugares que não nos agrega algo nenhum. A Bíblia nos traz a certeza que todos aqueles que viveram algo íntimo com Cristo viveram coisas grandiosas. E Ezequiel 37 é tão interessante que quando Ezequiel ele é levado ao vale dos ossos secos, Deus ele faz uma pergunta para Ezequiel. Ele fala: filho do homem, será que esses ossos poderão ter vida? E Ezequiel retorna: só tu sabes. E Ezequiel ele faz esse retorno para Deus porque ele entendeu: se não for Deus, nada acontece. Se não for pelas mãos de Deus, nada pode acontecer. Se existe um vale de ossos secos, existe um Deus que pode fazer aquele vale de ossos secos se tornar vida. Se existe uma dificuldade, existe um Deus que pode suprir a sua dificuldade. Se existe uma enfermidade, existe um Deus que pode curar essa enfermidade. Que existe algo que você não consegue fazer, existe algo que só Deus pode fazer. E essa resposta que Ezequiel deu para Deus, ele mostrou isso, que só ele poderia fazer aquele vale dos ossos secos se tornar vida. E quando Ezequiel retorna aquela resposta para ele, ele retorna a resposta para Ezequiel e fala: Ezequiel,
profetiza. E quando Ezequiel profetiza sobre aquele vale de ossos secos, aquele vale de ossos secos ele começa a tornar vida. Ele começa a ter vida. Porque Ezequiel entendeu que quando ele está com Deus, tudo aquilo que Deus o ordena, tudo aquilo que Deus o ensina, tudo aquilo que Deus coloca sobre o coração dele, ele profetiza, algo irá acontecer. Você só irá ter essa intimidade que Ezequiel teve com Deus quando você tiver uma intimidade com Ele. Você só irá ter a certeza que Deus irá fazer, ou você só irá profetizar quando a enfermidade aparecer, se você tiver intimidade com Deus. Se você não acreditar que Deus é fiel para fazer infinitamente mais na minha e na sua vida, nada irá acontecer. Porque se Ezequiel naquele momento não entendesse que ele foi ordenado por aquele que é dono do ouro e da prata, por aquele que dá a última resposta, por aquele que pode fazer o milagre sobre as nossas vidas, Ezequiel não iria profetizar. Então Deus ele fala para mim e para você hoje: se você tiver uma intimidade com Ele, se você me buscar, se você entregar o seu coração, tudo aquilo que você fizer, eu estarei contigo. Tudo aquilo que você colocar as suas mãos irá prosperar. Onde você colocar a planta dos seus pés, eu irei contigo. Mas você precisa ter uma intimidade com Deus. Você precisa estar seguro. Você precisa estar enraizado nele. A Bíblia, em várias passagens, ela traz esse entendimento para nós, que nós não iremos fazer nada sem Ele. A Bíblia também relata, quando a Bíblia fala aquela passagem da casa que é estabelecida na rocha e da casa que é estabelecida na areia. A casa que é estabelecida na areia, quando o vendaval vem, quando a dificuldade vem, a casa é totalmente levada. Mas a casa que é estabelecida na rocha, quando a luta vem, quando a dificuldade balança, quando as enfermidades entram, quando o lar está totalmente destruído, aquela casa não cai. Porque ela não foi enraizada na areia, ela foi enraizada na rocha. E a rocha é Cristo. A rocha é Jesus. Você só não vai ser abalado pelas dificuldades se você estiver enraizado nele. Mas se você estiver fora dele, a dificuldade vai te levar fácil. As lutas vão te consumir fácil. O vendaval vai tomar o seu coração fácil. Mas se o seu coração estiver enraizado em Cristo, as dificuldades não irão te paralisar. A luta não irá determinar quem é você. Mas você vai entender que existe um Deus que é poderoso para fazer, que existe um Deus que é poderoso para realizar, que existe um Deus que pode fazer o impossível se tornar possível na sua vida, que existe um Deus que pode fazer aquela enfermidade que o médico um dia te disse que não haveria mais cura, Ele pode trazer a cura. Aquela família que um dia está desconstruída, Deus pode reconstruir, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Se para nós existe algo impossível, hoje Deus traz a certeza para mim e para você, que para Ele não existe algo impossível. Para Ele tudo é possível. Para Ele tudo pode fazer. E nessa manhã, eu queria trazer essa simples reflexão para o meu e para o seu coração. A intimidade com Cristo, ela é valiosa. A intimidade com Deus é algo grandioso. Não existe você viver algo grandioso com Cristo se você não tem um particular com Ele. Não existe você vencer as suas dificuldades se Cristo não é a sua base. Não existe você construir algo na rocha se Ele não é a sua rocha. Não tem como você viver coisas sobrenaturais se você não tem intimidade com aquele que faz algo sobrenatural. E por isso que nessa manhã eu queria compartilhar essa simples mensagem com você. Porque eu creio muito comigo que a intimidade com Cristo, ela faz a gente viver algo grandioso. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos que Jó ele passou por várias coisas. Jó ele tinha tudo e ao mesmo tempo Jó ele já não tinha mais nada. E Jó ele coloca uma frase muito interessante. Ele fala:
antes eu te conhecia por ouvir falar. Hoje eu te conheço. Sabe por quê? Jó, ele passou todas aquelas dificuldades, mas ele ouvia falar que Deus ele poderia fazer, que Deus poderia reconstruir. Mas quando Jó estava naquele momento dele, que todos achavam que Jó ia morrer, que até a sua própria mulher falou assim: amaldiçoa esse Deus. Jó, ele entendeu que a intimidade com ele, com Deus, ia fazer que todo aquele cenário pudesse ser mudado. E hoje Deus ele traz essa mensagem para o meu e para o seu coração. Quando você tiver uma intimidade com Ele, todo o seu cenário pode ser transformado. Toda a sua vida pode ser mudada. E eu queria te convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu queria te convidar você a fechar os seus olhos. Eu não sei qual que tem sido a dificuldade que você tem travado esses dias. Eu não sei como você chegou até esse fim de ano agora. Nós estamos chegando ao fim desse ano de 2025. Eu creio que muitos de nós buscamos algo no meio do ano. Eu creio que muitos de nós desejamos algo no meio do ano. Ou nós construímos algo no meio do ano. E que isso que nós construímos até hoje não foi alcançado, ou aquilo que nós construímos até hoje nós não conseguimos o retorno. Mas Deus ele traz algo para o nosso coração nessa manhã. Aquilo que nós construímos baseado nele, você pode ter a certeza que irá acontecer. Mas aquilo que você constrói baseado fora daquilo que ele te ensina, aquilo só irá acontecer quando o mundo te mostra que algo é passageiro. Muitas das vezes nós alcançamos algo passageiro e achamos que ali nós alcançamos aquilo que Deus tem nos proporcionado. Mas Deus quer nos ensinar nessa manhã que aquilo que o mundo faz você almejar passageiro, Deus ele te ajuda a construir para que seja algo interno, para que seja algo verdadeiro para a sua vida. E nessa manhã nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa, Deus, trazer algo verdadeiro no nosso coração, que nós possamos, Deus, ser íntimos ao Senhor, que a nossa fé, Deus, seja enraizada como aquela casa que foi enraizada na rocha. Que a nossa fé, Deus, seja verdadeira e genuína no Senhor, Deus. Que nós não venhamos ser abalados por aquilo que o mundo nos mostra. Que nós não venhamos ser abalados por algo que seja passageiro, mas que nós venhamos ser enraizados naquilo que é eterno em Cristo. E por isso, Deus, nós abrimos o nosso coração nessa manhã e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa, Deus, trazer novamente aquela vontade, aquela intimidade com o Senhor. Como o Senhor descia todos os dias para ter aquela intimidade com Adão, que nós venhamos ter todos os dias a intimidade com o Senhor. Que nós não venhamos negociar o nosso íntimo, que nós não venhamos deixar que as outras coisas possam ser primeiro, mas que nós venhamos trazer o Senhor para o primeiro lugar da nossa vida. Que nós venhamos todos os dias nos encontrarmos com o Senhor, para que o Senhor possa fortalecer a nossa casa, para que o Senhor possa fortalecer a nossa vida, Pai. E nessa manhã, Deus, nós te agradecemos, Senhor, certos, Deus, que aquilo que saiu do nosso controle jamais sairá do seu, que aquilo que saiu da nossa mão jamais sairá das suas mãos. E por isso, Pai, nós te agradecemos, certos, Deus, que o Senhor está no controle de tudo, em nome de Jesus. Se você crê, se você acredita, eu gostaria que você desse a melhor salva de palmas para Jesus dessa manhã, em nome de Jesus. Meu querido, que essa simples mensagem nessa manhã possa adentrar no seu coração.
Deus, Ele quer ter um encontro genuíno todos os dias com você. Ele quer que você esteja esse encontro com Ele. Ele quer que você não perca essa essência. Mesmo que você se perca na trajetória ou no caminho, Deus, Ele não quer que você se afaste ou que se você esconda dele. Mas Deus, Ele te chama para que você venha e se arrependa. E para que você acerte, volte para onde você errou, acerte e volte para o caminho dele novamente. E que nessa manhã nós venhamos entender isso. Que a intimidade é algo precioso. Que a intimidade é algo valioso para Deus. Amém? Eu queria te convidar a erguer as suas mãos. Deus, que as suas consolações, ó Deus, e que o Senhor nos leve em paz. Por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Nós estamos encerrados. Hoje nós temos o nosso culto à noite, às 7 horas da noite. E nós te esperamos, você, que o nosso pastor tem uma palavra de Deus para a sua vida. Amém?